Então é isso. Comecei a gravar a aula aqui, né? Agora hoje do dia 31 de março aqui. E aí vocês depois podem consultar essa aula lá, vou disponibilizar no AVA, se vocês quiserem olhar, ou quem faltou, se vocês quiserem olhar de novo a aula. A gente vai começar, então, como eu falei com vocês aqui pelo questionário, eu tô só acabando de abrir ele aqui, as perguntas, né? Para a gente poder dar uma checada nele. E aí a gente começa bem. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e vou, pra vocês pararem, não precisar ficar me olhando aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela. Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, né? Vocês estão todo mundo conseguindo ver minha tela aí? Mais fácil eu perguntar se alguém não está conseguindo ver minha tela, né? Epa. Deu uma travada aqui. Só agarrou, não travou não. Então está todo mundo conseguindo ver minha tela. Beleza. Bola para frente. Show de bola. Eu vou... Vamos ver aqui então. Tá meio difícil de carregar aqui essas... Aqui, ó. Vamos lá. Já tá carregando aqui rapidinho agora. Dá uma olhada nessas questões do questionário ali. Eram 5 questões, tranquilas, acho que não tinha mistério nenhum, mas vamos passar para não ficar nenhuma dúvida. Se ficar alguma dúvida, eu volto, não tem problema não. Então vamos lá. Uma das vantagens da computação em nuvem é que os recursos podem estar disponíveis assim que a demanda por eles aumenta. Ou seja, é o que a gente chama de elasticidade. É verdadeiro, né? A grande vantagem da nuvem é essa, porque quando você tem, quando você não está usando nuvem, quando você tem toda a infraestrutura dentro da sua empresa, à medida que a demanda aumenta, você já tem que ter se precavido antes e aumentado sua infraestrutura antes disso aí. Porque você tem que ter já a sua infraestrutura quando a demanda vai aumentando. A vantagem da nuvem é que você pode ir utilizando mais recursos. Os recursos estão lá, você vai utilizando à medida que eles forem necessários, né? Então, por isso que essa é uma das vantagens da nuvem. A segunda, as nuvens públicas permitem acesso de qualquer pessoa / empresa e são de uso gratuito. Essa é falsa, né? Esse pública sempre dá essa falsa interpretação aí. Nuvem pública quer dizer que qualquer pessoa pode acessar, é público para todos acessarem, mas ela não é gratuita, né? Ela não necessariamente é gratuita, ela pode ser paga. Então, pública aí não é que é gratuito, público é que qualquer um pode acessar. Beleza? A próxima. As nuvens híbridas têm como principal função servir como ponte entre as nuvens privadas e públicas. Verdadeiro, né? A gente tem um desenhozinho lá que eu mostrei para vocês. Até posso mostrar de novo. Está meio agarrando aqui esse notebook. Esse meu notebook ele tá ficando com o HD meio cheio. Eu tenho que dar uma esvaziada aqui. Cadê? Era aqui, né, que estava aberto, só para mostrar para vocês o desenhozinho que a gente viu na aula passada. E mostrar para vocês o desenhozinho da nuvem pública, privada e híbrida, que a nuvem privada está dentro da empresa, a nuvem pública fora da empresa, para qualquer um poder acessar, e a nuvem híbrida é a ponte entre as duas, né? Ela serve como ligação entre as duas nuvens. Então, está certa a questão, verdadeira. A questão 4. No serviço de nuvem conhecido como IaaS, que é Infrastructure as a Service, ou infraestrutura como serviço, o cliente é responsável pelo sistema operacional, ou pelo menos por parte dele, e pela instalação e manutenção das aplicações que rodam ali. Verdadeiro também, né? Infraestrutura como um serviço, você recebe só uma máquina virtual, vamos dizer assim, você cuida de tudo que tem lá dentro. Eu botei aí responsável pelo sistema operacional ou parte dele, só porque na teoria você seria totalmente responsável pelo sistema operacional. Mas alguns provedores, tipo a Amazon faz isso, ela te oferece máquinas virtuais que se você utilizar o sistema operacional deles, eles garantem as atualizações do sistema operacional, as atualizações de segurança. Eles aplicam as atualizações de segurança no sistema operacional. Qualquer coisa a mais que você precisar instalar no sistema operacional, qualquer recurso a mais, você que cuida dos serviços que estão rodando, tudo isso. Então, você cuida de uma parte do sistema operacional, mas atualizações de segurança eles fazem para você, se você estiver usando
sistema operacional deles, que é uma versão de Linux deles, né? Então, por isso que eu botei esse ou parte dele, porque se alguém usar, eu ia falar, professor, mas eu uso na Amazon e essas atualizações aí os caras fazem para mim. Então, eu só botei por este motivo. E por último, no serviço de nuvem conhecido como SaaS, Software as a Service, o cliente é responsável apenas pela manutenção da aplicação, atualização, aplicações de patch, etc. Isso é falso. No software como serviço, ele te entrega o software pronto como serviço. Você não é responsável por nada. É o Gmail, é o Dropbox, todas essas são aplicações que funcionam na nuvem e que o próprio Teams aí que a gente está usando funciona na nuvem e que você não tem que fazer nada, você não é responsável por manter nada, né? A nuvem te oferece o serviço pronto já para você utilizar. Então é fácil, falsa essa questão aí. Beleza? Bom, vamos lá. Vocês estão com problema para o vídeo travando, mas estão conseguindo me ouvir? Tá numa boa? Tá dando para ouvir bem? Então, beleza. Porque, na verdade, a gente, como não tem vídeo aqui, eu vou passar mais, são slides estáticos, né? E tal. Então, o importante é o áudio tá funcionando, os slides também, vocês vão ter tempo. Se ele não carregar na hora, imediatamente, 1, 2 segundinhos depois, ele já carrega bem. Eu não vou passar vídeo nenhum aqui, que aí realmente não faz muito sentido, né? Aí é querer demais também. Essa hora a internet está bem congestionada. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Eu falei com vocês já que essa semana a gente já ia começar a fazer umas atividades de práticas, então eu vou já adiantar para vocês alguma coisinha que a gente vai fazer. Eu vou falar um pouquinho mais hoje, um pouquinho mais sobre nuvem, antes da gente começar a fazer alguma coisa, porque senão a gente vai ficar meio perdido, porque a gente vai começar a fazer umas atividades na nuvem, tá certo? Então a gente vai utilizar um dos serviços de nuvem, que é o Google Cloud, e a gente vai criar um ambiente lá para IoT, né? Ou seja, para instalações mais robustas de IoT. Se você for fazer uma instalação menor de IoT, estou fazendo alguma coisa para automatizar minha casa, ou uma empresa menor e tal, ou até uma empresa grande, mas que você não tenha tanta coisa assim para monitorar, você pode ter uma infraestrutura própria. A gente vai montar depois, é o que a gente faria antes, mas a gente vai fazer depois quando a gente voltar a ter aulas normais no laboratório físico lá. A gente vai montar um servidorzinho local para a gente monitorar o que é, visualizar, né? Monitorar e visualizar. Porque eu prefiro a palavra visualizar porque é para visualizar o que a gente está monitorando. Então, senão ficaria monitorar o que a gente está monitorando, né? Ia ficar feio. Então, para visualizar as variáveis que a gente está monitorando, gráficos, como é que está subindo, sei lá, a temperatura, pressão, umidade, qualquer coisa desse tipo, até para eu acionar algumas coisas à distância também, a gente vai ver isso funcionando no laboratório. Quando é um negócio mais robusto, que você está numa empresa maior e tal, aí às vezes você precisa botar na nuvem justamente porque você tem um volume de dados muito grande. Muitas vezes você quer pegar esses dados e jogar em. Aí já estava um pouco fora do escopo do nosso curso aqui, mas você quer usar técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de data science, né? Você tem muitos dados, você quer visualizar esses dados de alguma forma mais bonitinha. E aí você pode utilizar a nuvem para isso. Então a gente vai ver aqui como montar uma infraestrutura na nuvem. A gente vai usar o Google Cloud, porque é mais simples de integração com o que a gente vai fazer, mas a gente poderia usar o Microsoft Azure, a gente poderia usar o AWS, e tanto faz, todas elas têm suporte a isso. É justamente o que a gente vai começar a falar na aula de hoje. E aí na aula que vem a gente vai começar a montar uma infraestrutura na nuvem, que isso dá para fazer de casa sem problema nenhum, porque a gente durante várias aulas aí, a gente vai montar a infraestrutura sem precisar encostar num Arduino ou num Raspberry Pi ou em nada disso. A gente vai montar toda a infraestrutura na rede. A última coisa que a gente vai fazer é pegar o Arduino, montar ele bonitinho e botar ele para transmitir um negócio para a nuvem. Isso é o último passo, lá no final. Então, eu espero que até lá no final a gente já esteja em sala de aula de novo, tá certo? Se não tiver, aí lá para frente a gente dá um jeito, simula isso de alguma forma. Mas a gente pode preparar o ambiente todo aí, que demora algumas aulas para a gente preparar, até a gente chegar na sala de aula. Beleza? Em sala de aula a gente faz assim também, a gente prepara esse ambiente na nuvem e só depois que a gente põe ele põe um Arduino para mandar dados para a nuvem. A única diferença é que a gente vai montar a parte que seria anterior de montar uma estrutura própria, ao invés de usar a nuvem, a gente vai fazer isso depois. Mas aí dá no mesmo, a ordem dos fatores não altera o produto. O resultado vai dar no mesmo aí para a gente.
Então, vamos falar um pouquinho mais de nuvem. Vocês estão vendo, não sei se vocês viram, eu não estou seguindo 100% a ordem que está lá, não, dos slides, porque como eu estou indo agora para a nuvem, eu pulei um pouco o que a gente estava falando antes e estou começando a falar em nuvem para a gente se situar aí no que a gente vai fazer. Beleza? Vamos lá, então. Acho que é Command L. Isso aqui. Então, beleza. Vamos falar, então, sobre aplicações de IoT na nuvem. Na verdade, eu já falei com vocês sobre aqueles conceitos básicos de nuvem. Agora a gente vai começar a falar sobre nuvens. Acho que eu consigo minimizar, pronto, melhor, para não atrapalhar aí. Agora a gente vai começar a falar sobre alguns provedores de nuvem aí, os principais, né? Vai falar sobre os serviços que eles oferecem. Então, basicamente, a gente já viu, eu estava falando na aula passada, acho que o último slide, se eu não me engano, acho que foi um dos últimos slides de nuvem, eu mostrei para vocês aquele quadrante mágico do Gartner, não mostrei? Vocês lembram disso? Eu estou perguntando se vocês lembram disso e como eu minimizei aqui o negócio do Teams, eu não vou ver se vocês lembram disso, né? Mas eu falei sobre o quadrante Gartner. Bem, se vocês não lembram também, não tem problema não. O importante é que ela dizia que os 3 principais provedores de nuvem aí eram a Amazon, o Google e a Microsoft Azure. Se vocês lembrarem, a Amazon era a líder, a Azure estava subindo bem e o Google estava um pouquinho atrás, mas assim, ele vem crescendo muito. O Google ele perdeu um pouco o embalo aí da nuvem, mas ele está correndo atrás e ele está bem acelerado, tá certo? Então ele está com uma infraestrutura bem legal também. Tem outros provedores aí, são mais de nicho, que é a IBM, a NVIDIA. A NVIDIA tem uma nuvem para processamento gráfico, né, que é uma nuvem de GPUs, de máquinas com GPUs. A IBM tem uma que é de uso geral, mas muito focada também em banco de dados, né, e assim por diante. Mas a boa parte deles também oferece serviços voltados para a internet das coisas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma e sobre os serviços que eles oferecem para a internet das coisas, que a gente vai fazer uso deles, né? No caso do Google Cloud. Vamos falar primeiro na Amazon. Ela é a mais consolidada, talvez, delas. Foi fundada em 2006. Ela começou as suas atividades oferecendo infraestrutura de computação por meio de serviços web, que era a computação em nuvem. Na verdade, a AWS ela surgiu meio como uma ramificação da Amazon, que já existia como uma loja, né, de tudo, na verdade. Na Amazon você pode comprar de tudo, desde livro até cueca. Então, eles tinham essa loja já e era um marketplace que eles chamam, né? Porque eles vendem os produtos próprios e eles também permitem que outros anunciem e usem a plataforma deles para vender. Hoje todo mundo já faz isso, né? Submarino faz isso, Americanas faz isso, Ponto Free faz isso. Aqui no Brasil todo mundo faz, mas a Amazon foi uma das primeiras a fazer isso numa escala maior um pouco, né? E então, para suportar toda essa infraestrutura deles, eles já tinham uma nuvem própria. Tinha um sistema próprio aí de uns data centers próprios e tal. E eles começaram a falar, pô, se a gente está precisando disso, acho que mais gente pode estar precisando desse serviço também. E aí eles montaram a AWS e começaram a prover esse serviço de nuvem para todo mundo, para o mundo inteiro. Né? E aí eles têm, entre outras coisas, vários serviços de IoT também na nuvem. A gente vai focar aqui muito nos serviços de IoT, tá? De internet das coisas. As nuvens oferecem inúmeros serviços de banco de dados, né? Vários tipos de armazenamento de dados, serviços de aprendizado de máquina, né? Data science, inúmeros outros serviços aí serviços de máquinas virtuais, de containers, sei lá, tem um monte de serviço diferente que armazenamento de dados, falei armazenamento de dados também, falei, né? De espaço em disco, um monte de coisa. A gente vai falar na internet das coisas, que é o que interessa aqui pra gente, tá certo? Quando a gente olha para a AWS, esses são os principais serviços que a AWS oferece para a internet das coisas. Na verdade, a gente vai ver que apesar dos nomes serem um pouco diferentes, os serviços são muito parecidos entre os provedores de nuvem, tá? Se a gente olhar, a gente tem duas coisas aqui principais, que nesse lado esquerdo aqui, a gente tem
algumas soluções que a Amazon oferece que são utilizadas no domínio do cliente, ou seja, na infraestrutura do cliente, é para você instalar nas suas máquinas, e essa parte aqui são os serviços que ficam na nuvem mesmo, na nuvem da Amazon, da AWS, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aí. Talvez esteja meio difícil de ver a figura agora, mas é aquela mesma figura minimizada aqui para a gente falar sobre cada um desses itens, né? Então, primeiro eu vou falar sobre os dois itens aí que ela oferece, de soluções que ela oferece, que ficam no domínio do cliente, e depois os que ficam na nuvem. O primeiro deles, que é o Amazon Free RTOS. RTOS é de Real Time Operating System, sistema operacional de tempo real. Sistema operacional de tempo real, a Amazon foi ela que inventou isso é um conceito que já existe há muito tempo. A ideia do sistema operacional de tempo real é que ele permite que você execute algumas tarefas com uma precisão de tempo muito grande. De maneira geral, os sistemas operacionais tradicionais, aí, Linux, Windows, macOS, Solaris, sei lá, outros aí que eu posso pensar, HPUX, outros aí que eu posso pensar, você possa pensar, né, o Android, eles não são de tempo real, eles não executam tarefa com nenhuma precisão de intervalo de tempo. Ou seja, se eu tiver um sensor ligado ao meu, eu tiver uma plaquinha de captura de dados e eu tiver no meu computador um sensor mandando dados para ele, sei lá, pela rede, vamos botar pela rede. Pela rede, uma aplicação lá Linux, um sistema operacional Linux lá, uma máquina, ela está recebendo dados que são coletados por um Arduino, por exemplo. O Arduino manda pela rede, o computador com Linux, com Windows, macOS, qualquer um desses sistemas operacionais recebe. E aí, em cima disso, ele processa de alguma forma esses sinais que ele recebeu, usa alguma lógica lá para tomar alguma ação, fechar uma válvula, baixar a temperatura, aumentar a temperatura do ar-condicionado, sei lá, fazer alguma coisa. E esse tempo entre ele receber a informação e ele tomar a ação é um tempo que a gente chama não determinístico, é um tempo que pode variar. Esse tempo pode variar porque depende do que a máquina está fazendo. Se a máquina estiver carregada com um monte de outras atividades, está passando um antivírus, pô, ferrou. Ferrou, vai demorar um pouco mais. Ou esse um pouco mais pode ser alguns milissegundos a mais, mas isso pode ser crucial já para um processo. Sistema operacional de tempo real, você pode definir algumas atividades que têm restrições de tempo. Eu posso dizer, ó, essa atividade, essa tarefa aqui, ela tem que ser feita em, no máximo, 10 milissegundos. Então, não importa o quão carregada a máquina esteja naquele momento, ela vai parar tudo se for necessário para poder fazer com que aquela atividade seja executada em 10 milissegundos. O softwarezinho que você pode instalar nos seus dispositivos Linux, baseados em ARM ou x86. O que é um dispositivo Linux baseado em ARM? Um Raspberry Pi, que a gente viu, é um dispositivo ARM baseado em Linux. Um computador seu, normal, um computador qualquer, é um x86, né, que tem um processador Intel. Também, se tiver Linux dentro dele. Você pode instalar esse AWS IoT Greengrass Core. Esse cara aí o que faz, ele serve como um intermediário da coleta dos dados. Então você tem lá um monte de Arduino lá, um monte de dispositivo que está coletando dados, manda os dados todos para esse cara, e esse Greengrass, ele já faz algum processamento local. Ele já pode pegar esses dados que estão sendo coletados e tomar alguma ação já ali localmente. Ele pode pegar esses dados e resumir esses dados para mandar esses dados para a nuvem de uma forma resumida. Sei lá, imagina que o Arduino está mandando sempre a temperatura para você, e aí você pode falar o seguinte, no Greengrass, configurar o seguinte, ó, enquanto a temperatura não mudar mais do que 0,5 graus centígrados,
nem manda para a nuvem. Só manda para a nuvem quando mudar mais que 0,5 graus centígrados. Porque eu não preciso registrar mini alterações no meu processo. Não faz muita diferença para mim. Então, só se alterar assim, mais do que 0,5% do último valor que você mandou para a nuvem é que você manda para a nuvem. Botei uma lógica simples. Eu posso fazer lógicas mais complexas que essas, que às vezes programar isso no Arduino é mais complicado, porque o Arduino tem limitações, né? Mas no Greengrass eu poderia programar isso de forma manual, na mão, mas ele já tem mecanismos aqui que simplificam muito a vida de quem está utilizando. Esse esquema de você fazer essa filtragem, esse resumo das informações antes de mandar para a nuvem e tal, ele implementa um conceito chamado fog computing. Não sei se vocês conhecem o termo fog. Fog em inglês quer dizer névoa, né? O fog computing quer dizer uma computação em névoa, que não é em nuvem. Que a nuvem é aquela coisa sólida lá, né? Que você sólido não, né? É gasoso, mas é aquela coisa opaca que você vê no céu e tal, e que você está bem claro ali o que é a nuvem. O fog é uma coisa, uma neblina que é bem suavezinha, uma névoa, uma neblina bem suave, que você consegue enxergar alguma coisa, mas não consegue enxergar tudo. Então ele está querendo dizer o seguinte: o fog computing é uma parte do processamento na nuvem, uma parte do processamento é local. Isso que é fog computing, ele não está totalmente na nuvem. É uma nuvem baixa, vamos dizer assim, né? Beleza? Bom, vou dar sempre aquela consultadinha aqui, porque alguém falou alguma coisa. Beleza, acho que ficou mudo um pouquinho, depois voltou, né? Se vocês quiserem, podem me interromper com áudio aí também, tá? Porque às vezes eu vou seguindo aqui, nem sempre eu vejo que vocês digitaram alguma coisa, né? Bom, então a ideia, só porque eu não sei se vocês perderam alguma coisa, a ideia na máquina local, FreeRTOS, que é um sistema operacional de tempo real, esse Greengrass que pode fazer um processamento prévio antes de mandar para a nuvem. Também a gente vai se preocupar mais com o Google Cloud. Aqui eu estou falando sobre cada um deles, só porque para a gente ver que é tudo meio parecido no sistema de nuvem, né? O AWS IoT Core, ele é esse cara tem todos os serviços de nuvem. Esse cara é o centralizador, né, que serve de interface entre os dispositivos e os serviços da nuvem. Ele é a porta de entrada para os dados que você obtém do seu sistema de internet das coisas para chegar na nuvem. Então, ele é a porta de entrada de tudo. Todo mundo que manda dados para a nuvem manda através desse IoT Core, certo? No caso da AWS, você pode se comunicar com essa porta de entrada dos dados de internet das coisas, utilizando o HTTP, WebSockets ou MQTT. O nosso MQTT aí que a gente falou umas aulas atrás, né? As 2 aulas atrás, a gente vai utilizar ele para se comunicar com a nuvem. Então, ele é um protocolo. Se você olhar aí, não tem nenhum daqueles outros protocolos que a gente falou lá. A OQP, a MQP, o COAP, nenhum deles. Tem o MQTT, que é o que é usado direto. Ou o HTTP, né? Que a gente não vai usar tanto aqui, porque para os nossos dispositivos mais simples, né, tipo Arduino e tal, HTTP é meio pesado. E esse IoT Core, então, ele recebe as mensagens via MQTT e depois roteia essas mensagens para outros serviços da nuvem, da AWS. Ele manda essas mensagens de acordo com regras que você pode criar para, ou vai armazenar o dado, ou, não, vai mandar um e-mail para não sei quem, ou vai fazer tal coisa, ou vai fazer isso e aquilo. Tem um outro módulo que é o IoT Device Manager, que serve para monitorar dispositivos de internet das coisas. Você cadastra todos os seus dispositivos lá e fala que você quer monitorar se eles estão funcionando. Então ele fica vendo se esses dispositivos, tem algum tempo aqui que esse dispositivo parou de mandar dados, então alguma coisa deve estar errada com ele. Então esse cara fica monitorando isso. Inclusive ele verifica o seguinte, ele sempre mandava o dado aqui, agora os dados de temperatura variavam muito pouco, de repente teve uma variação tão grande, será que não foi algum problema com o dispositivo? Ele gera alguns alarmes desse tipo. E permite também que você faça algumas atualizações remotas de dispositivo. Eu quero mudar o código que está dentro do meu dispositivo, mudar algum parâmetro de configuração dentro do meu dispositivo, aí eu consigo mudar através dele. O código não tanto, mas o parâmetro de configuração sim. A AWS Device Defender é o cara que fica o tempo todo monitorando, trabalha junto com com o anterior aí que a gente falou, que é o Device Manager. Ele fica o tempo todo monitorando para ver se os dispositivos estão se comportando como deviam. Se um dispositivo mandava um valor de temperatura 1 a cada 10 segundos, de repente ele começa a mandar 1 a cada meio segundo, a cada 1 segundo, alguma coisa está errada. De repente é alguém que está tentando
mandar muito dado para você fingindo que é você e não é você. Então, ele fica monitorando isso e avisa, gera alarmes quanto a isso. O IoT Analytics é a análise de dados. Você pode usar vários mecanismos aí de data science, né, de aprendizado em máquina e tal, para você filtrar os dados, obter informações que são importantes do seu processo e tal, para você melhorar o seu processo, para gerar gráficos bonitinhos para os gerentes, né, aqui, ó, os gráficos bonitinhos e tal, tem toda a parte de análise dos dados. Tem o IoT Things Graph, que é uma ferramenta visual, que eu consigo conectar os vários dispositivos que eu tenho lá no meu ambiente e montar aplicações de IoT simples, né? Tipo assim, sei lá, door lock. Se você... O door lock é o chaveiro, como é que fala? A fechadura da casa, né? Então tem um dispositivo que é a fechadura. Ele se conecta com um serviço aqui chamado Get Guest Data. Então você implementa isso aqui que obtém o dado de quem está chegando. Então esse door lock, essa fechadura, por exemplo, é uma fechadura com biometria. Então, quando você encosta lá a sua biometria, essa sua biometria é um dado de IoT, uma telemetria que é mandada para a nuvem. Então esse serviço aqui de pegar os dados de quem está entrando na casa, pega informações desse objeto door lock aqui que recebeu leituras de internet das coisas. E aí, baseado nos dados que ele pegou de quem chegou na casa, ele pode acionar alguns dispositivos da casa. Ele pode acionar o termostato para poder botar a temperatura de acordo com a temperatura que a pessoa gosta, pode acionar o sensor de umidade para poder ligar o umidificador em alguma região que é mais seca, por exemplo. Ele pode já ligar direto a Smart TV no canal que o sujeito gosta de assistir. Ele pode verificar no serviço, que ele verifica se, dependendo da hora, se está luz, se não está luz, né, algum sensor de luz e tal. E aí ele pode acionar as luzes da casa, ele pode fechar as cortinas, ele pode acionar abajur, pode ligar um rádio se o cara quiser rádio, pode botar um difusor de aromas, né, para dar um cheirinho na casa de acordo com a hora do dia. Um monte de frescura que você pode acionar de acordo com o interesse de quem entrou na residência, né, no local. Então, esse Think Graph é para você conectar esses vários dispositivos de uma forma gráfica aqui e fazer essas questões de causa e consequência. O IoT Events é para tratar eventos de sensores e aplicações. Você pode ter lógicas bem complexas, tipo assim, se alguma coisa acontecer, se acontecer isso nesse sensor, aquilo naquele, tal, você pode fazer eventos mais complexos. Se a temperatura aumentar mais que tanto, a pressão aumentar mais que tanto, e ao mesmo tempo a umidade reduzir tanto, então aí você toma alguma ação. Então você pode ter eventos assim que são mais elaborados. E esse Sitewise é para quando você tem uma quantidade muito grande de equipamentos, você sai registrando, tenho, sei lá, 10 mil sensores sendo monitorando coisas aí. Você consegue gerenciar esses 10 mil com muito mais facilidade do que gerenciar um a um. As ferramentas que eu falei até então, você tem que gerenciar cada dispositivo individualmente. Aqui você consegue agrupar eles em grupos. Aqui são todos os sensores de temperatura, ou não, né? Assim que eu quero agrupar. Esse aqui são os sensores de uma área de produção. Então tem todos os sensores que dizem respeito àquela planta de produção, os outros dizem respeito a outra planta de produção. E aí você consegue tomar ações para determinados grupos de sensores, né? Isso é interessante quando você tem muitos sensores mesmo numa área industrial, por exemplo. Beleza? Sigamos então. Segunda nuvem que a gente vai falar, a nuvem da Microsoft, conhecida também como Azure, Microsoft Azure. Também teve um passado bem parecido com o da Amazon, né? Na verdade, eles já ofereciam vários serviços, tipo o Bing, né, que é a busca da Microsoft, o Office 365, o Outlook, vários serviços desses que já funcionavam na nuvem. E aí os caras falavam, pô, se já funcionavam com a infraestrutura deles, que era uma infraestrutura de nuvem interna, privada. Falaram, pô, vamos abrir isso aí, vamos oferecer serviço de nuvem também para todo mundo que quiser comprar da gente, né? E aí eles fazem isso. Oferecem aluguéis de servidores, execução de serviços, web service, armazenamento de dados, backup, e internet das coisas, né? Olhando para a internet das coisas na nuvem da Microsoft, esses são os principais serviços. Que se vocês olharem, são assim, relativamente parecidos com da Amazon, né? Pode ter uma ou outra coisa com nome diferente, mas são parecidos. Primeiro que a gente tem é o IoT Edge Device. O IoT Edge aqui tem
é o que fornece inteligência ao dispositivo de IoT, com executar localmente algum código inteligente. É tipo o Greengrass lá, que fazia aquela filtragem de dados e tal, que a gente tinha lá na Amazon, né? Então é um negócio muito parecido, só que com outro nome. A diferença é que aqui é disponível para módulos para Linux e para Windows também, né? É Microsoft, né? Então eles têm que fornecer coisas para Windows também. O Raspberry Pi, por exemplo, a partir do 3 pode rodar Windows IoT. E aí isso aqui suporta o Windows IoT. O IoT Hub é a mesma coisa que a Amazon, é o ponto de comunicação com os dispositivos de IoT, é o ponto de entrada na nuvem, onde os dispositivos, com quem os dispositivos se comunicam, né? Também usa HTTP, Web Service e MQTT para se comunicar. A diferença é que todos esses serviços só funcionam nas nuvens. Na verdade, a diferença das nuvens para quando não é nuvem, né? Com segurança. Então, tanto aqui para Azure, para AWS, quanto Google Chrome, o Google Cloud. Se você quiser ter um dispositivo seu da sua empresa que se comunique com a nuvem, ele só aceita a comunicação se for com segurança, se for com criptografia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, e aí começam os serviços internos. Data Transformation, que é para pegar os dados de telemetria e transformar eles. Você pode combinar dados, mudar a representação deles. Tá me mandando dado em Excel, se eu quero botar os dados em Fahrenheit. Eu quero pegar os dados de vários sensores diferentes e juntar em um dado só para armazenar tudo junto e assim por diante. Tem várias coisas que a gente pode fazer. O Warm Storage e Cold Storage são armazenamentos de dados. O warm é quente, né? Em inglês é morno, e cold é frio, né? Então, armazenamento a quente e armazenamento a frio. Isso é um termo usado não só no IoT, é um termo usado em qualquer esquema de armazenamento. A ideia é você poder armazenar dados, os dados que são acessados com mais frequência e dados que são acessados com menos frequência. Então, as leituras de IoT, por exemplo, que são mais recentes, sei lá, do último dia, da última semana, de repente você armazena no armazenamento a quente, porque é um armazenamento mais rápido, você consultar os dados é mais rápido, e os dados do ano passado, você vai botar todos no armazenamento a frio, porque são dados, é mais lento de você acessar. Para que eu vou armazenar num mecanismo de armazenamento mais lento se eu posso usar o mais rápido? Que é mais lento e é mais barato também, né? Então, os dados que você não usa com tanta frequência, que são mais históricos e coisas assim, armazena no esquema cold mesmo, que é mais barato, né? A gente, na Azure, eles têm vários mecanismos de armazenamento, tem dois famosos aí, que é o Blob Storage para dados não estruturados e o Cosmos DB. Eu não vou entrar nesse mérito aí de que são dados não estruturados e tal, porque a gente vai falar ainda sobre isso. Eu inverti um pouquinho a ordem, a gente vai falar ainda sobre banco de dados, né, os tipos de banco de dados que a gente vai usar banco de dados na nuvem. Eu estou só falando primeiro em nuvem para a gente poder ingressar e começar a criar nossas coisas lá no Google Cloud, né? Então a gente precisa primeiro entender um pouquinho sobre como que ele é estruturado. Antes da gente começar a armazenar dados na nuvem, a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento de dados de IoT. Tem o Stream Analytics, que é para análise de dados em tempo real, que eu já, tipo, que tinha lá também, que era lá chamava de IoT Analytics, aqui chama Stream Analytics. Então você pode fazer a dos dados, e aí usando o Power BI, não sei se já ouviram falar em Power BI. Power BI é para você criar aqueles painéis de visualização de dados, para exibir a dinâmica de controle, ou seja, eu consigo ver um gráfico de como que está subindo a temperatura, como que está subindo a pressão, posso ver gráficos em pizza de como está acontecendo as coisas, posso ver gráficos lineares, gráficos em barra, dependendo do que eu estiver monitorando, eu posso ver as mais diversas formas, mais diversos painéis. Power BI é uma ferramenta de BI, que é Business Intelligence, né, que é inteligência de negócios, muito, muito utilizada, muito famosa. Tem aqui o que eles chamam de Logic Apps, que é para você automatizar fluxo de trabalho. Você diz o seguinte, eu quero que esse dado aqui que foi lido de tal sensor vai para o armazenamento a quente, esse vai para o Analytics para poder gerar alguma coisa lá no Power BI, né, na tabelinha, no gráfico lá, para você monitorar alguma coisa em tempo real, algumas coisas você não monitora em tempo real, você vai só armazenar. Então, o Logic Apps ele dá esse fluxo aí de como que para onde as coisas vão.
E por último, o Machine Learning, que é para você criar aprendizado de máquina, né? Classificar imagens, reconhecimento de padrões e coisas assim. Bom, eu passei mais rápido pelos outros, até porque não são o nosso foco. Nosso foco maior é o Google Cloud, né? A gente vai ver, vou falar sobre alguns serviços, depois a gente vai no que a gente vai atuar mesmo, que a gente vai, com qual a gente vai trabalhar. Deixa eu fazer uma coisinha, que eu estou gravando essa aula já há algum tempo, e aí se der algum problema nessa gravação aqui, eu vou me ferrar. Então eu vou parar.